Eu abro. Fala, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio desse Lean Hub, hoje trazendo o tema empresas familiares. Quais são os desafios da implantação de Lean em empresas familiares? É melhor, é pior, é mais fácil ou mais difícil? E para ajudar a gente nessa discussão, estamos aqui com um quarteto fantástico do Lean Hub, que antes de apresentar, eu já vou pedir para você clicar aí no botão seguir do nosso canal, porque eu já sei que você vai gostar desse vídeo. Então, eu Já tô se aqui, inscreve no canal. já se inscreve, já põe sininho aí, que tem vídeo Alice fazendo quinzenal para você história, fazendo assistir. escola. Fazendo escola, tô aprendendo. Vamos lá. Boa noite, Alice. Boa noite. Boa noite, Rosa. Olá, boa noite. E bom dia, Luciano, que está com sua camisa rock and roll. Bom dia, diretamente do futuro. Aqui já estou no dia seguinte. Então Luciano, vou começar com você, que você fala que aí na Austrália tem muita empresa familiar, e que você vem trabalhando bastante com empresa familiar. E aí vou começar aí com as suas impressões sobre o tema. Beleza. Eu ontem estava me preparando para o nosso bate-papo, né? Eu fiquei pensando, né? Eu falei, será que eu tô certo, na minha opinião? Que eu acho, tenho a impressão de quando eu comparo uma empresa familiar com uma empresa, vou chamar uma empresa multinacional, uma empresa grande, Vamos chamar de corporação. uma corporação, uma grande corporação, eu tinha a primeira impressão de que na empresa familiar era mais simples de fazer uma transformação. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque talvez pelas experiências positivas que eu tive aqui, eu tinha essa impressão. Mas pensando um pouco melhor, eu acho que tem dois aspectos muito latentes quando você compara a empresa familiar com uma grande corporação. A primeira coisa é que, de todos os projetos que eu trabalhei aqui, em empresas familiares ou empresas pequenas, 100% deles eu tinha acesso direto ao dono da empresa. E isso, para mim, faz uma grande diferença. Eu quero falar, faz muita diferença. Então, eu tinha a chance de fazer coaching, de influenciar o principal tomador de decisão da empresa. O lado que me fez debater comigo mesmo ontem é que, como a empresa é familiar, essa mesma pessoa que é o dono, ele sofre influência de pessoas que ele já tem uma proximidade maior do que ele vai ter comigo, né? Então, filhos, né? Esposa, etc. Então, teve um projeto particularmente que os filhos eram contra tudo que eu estava sugerindo. Só que quem contratou o projeto foi o pai, e eu tinha conversa com o pai. Então, teve uma vez, foi muito curioso, que ele chegou para mim e falou, cara, tô tendo muita dificuldade, porque você sugere uma coisa, eu vou jantar à noite e meus filhos falam, quando é que você vai mandar aquele cara embora? Porque ele só fala bobagem, né? Ele vem O cara aqui, vem aqui falar um monte de coisa que eu não ele falou, concordo. poxa, eu vou ter certeza que eu vou ter mais um jantar interessante hoje à noite em casa. Mas isso, para mim, no final das contas, olha o tipo de discussão que eu conseguia ter. Eu estava tendo esse tipo de discussão com o dono da empresa. Então, para o bem ou por mal, era uma discussão extremamente aberta e eu já sabia o rumo que o projeto ia tomar. Então, eu acho que é muito mais simples, na minha opinião, quando eu trabalho com empresas desse tipo, é muito mais simples saber se o projeto vai dar certo ou não de cara. Porque é muito mais difícil você mudar a cultura da corporação, porque você está envolvido num ambiente onde vem uma cultura familiar, né? Que faz parte da cultura corporativa, talvez tenha criado a cultura corporativa. E, cara, não adianta, eu não vou mandar os filhos do cara embora, né? Não vou influenciar o cara e falar, você tem que tirar aquele cara lá de vendas. Não, mas é meu filho. Não, mas ele tira ele da empresa porque ele só está fazendo cagada. Isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir influenciar o cara para chegar nisso. Mas, por outro lado, eu vejo esse acesso aos tomadores de decisão, que acho que não vai acontecer. Mas eu vejo como esse acesso aos tomadores de decisão como um fator que, para mim, é o grande diferencial. Que é algo que você, quando pensa em grandes corporações, eu não consigo lembrar a última vez que eu falei com um CEO de alguma grande empresa.
Legal, cara, faz todo sentido essa linha. Quando você começou a falar de ter acesso ao dono, né, realmente, é bem mais fácil ter acesso ao dono do que ao CEO de uma corporação aí para fazer esse coaching, né, para fazer esse convencimento. Uhum. Conta aí, Alice, como é que é essa questão na área da saúde? Vocês tiveram esse tipo de experiência? Sim, dos dois lados, né? Tanto a gente não trabalha com grandes corporações, a gente trabalha com grandes hospitais, né? E a gente tem geralmente acesso direto à superintendência, né? Ao cargo máximo do hospital. Mas quando a gente fala numa rede hospitalar, a gente não tem acesso ao CEO, por exemplo, da Redditor, né? A gente tem acesso ali aos diretores dos hospitais que a gente trabalha, né? Mas o fato de ter esse acesso e nas empresas familiares a gente fica assim com o dono, né? Nem sempre, mas quando é menor, você está mais próximo, realmente é mais fácil você conseguir essa comunicação, né, com a alta gestão, e isso realmente é um facilitador. O que eu acho assim de empresas familiares, muitas vezes eu vejo assim um pouco de dificuldade geracional mesmo. Então, a nova geração, às vezes, querendo inovar, querendo trazer processos, gestão, e a geração anterior ainda, não, sempre foi assim, sempre deu certo, né? Então, desse jeito, a gente sempre fez desse jeito, sempre deu certo. Então, para que eu vou mudar, né? E aí, dificuldade um pouco nessa questão de inovar. Então, a inovação numa empresa familiar, às vezes, ela é difícil. Agora, em relação à gestão Lean, né, e falando até de consultoria Lean, eu acho que um bom relacionamento com a família é muito importante numa consultoria dessa. Isso que o Luciano falou deve ser muito difícil, né? Porque você fala aqui, parece que está tudo bem, chega na família lá em casa e começa a meter o pau, né? Deve ser muito difícil, Luciano. Nem sei como você conseguiu lidar aí com essa situação, né? Não, é super, super interessante isso que você falou, porque, na verdade, isso pode até ser tema de um outro bate-papo nosso, que a culpa foi toda minha, para falar a verdade. Porque quando eu comecei o projeto, e aí isso é gestão de projeto clássica, né? Você analisa todos os stakeholders, né? Eu não fiz isso. Eu não parei para analisar que os filhos, eles tinham posições importantes na empresa e eles podiam influenciar o tomador de decisão de uma maneira importante. Nossa, eu estou esquecendo as palavras em português. Eu subestimei a importância deles na organização. Para mim, eles eram Olha só. pessoas que estavam lá iniciando o trabalho. De fato, nenhum deles era gerente. Aliás, tinha um deles era gerente de vendas, os outros eram pessoas que faziam parte de departamentos, né? Só que eles eram filho do dono, né? E isso, independente da função que eles tinham lá na empresa profissionalmente, à noite eles falavam com o dono do negócio. Então, isso que foi bom para mim de aprendizado, entendeu? Então, não pular etapas, né? E faz direitinho o negócio, né? Funciona, né? Segue o Analisa direitinho, método. segue o método que funciona. É, E foi isso, basicamente. essa questão, né, até foi sem querer que a gente acabou, né, dando certo, porque uma das grandes dores do negócio era do filho do dono. E aí a gente conseguiu trabalhar em cima dessa dor, melhorou o processo, né, e o filho do dono gostou, né? Então acho que foi uma sorte, não que a gente tenha assim, vamos focar na dor do filho do dono. Nós não fizemos isso, mas acabou acontecendo, e acho que tivemos ali um bom relacionamento, até maior do que com o filho do dono, do que com o próprio dono, que era o mais ausente. Né? Ele já era uma pessoa idosa, no caso, que, né, tinha ali muito poder de decisão, mas não estava tão presente na dinâmica, no dia a dia. Né? Então, aí, isso, esse relacionamento com o filho do dono foi muito importante. Acho que comparando agora, né, as empresas familiares e as empresas não familiares, eu sinto que assim, na nossa experiência, não sei se dá para afirmar isso, né? Nossa experiência não foi tão grande com empresas familiares, né? Mas eu acho que às vezes é mais fácil lidar com empresas não familiares, assim, ou empresas familiares já mais consolidadas, sabe? Que tem outras pessoas em cargos de gestão,
E engraçado que essa empresa familiar que a gente trabalhou, eles até falaram assim, nós estamos querendo deixar de ser uma empresa familiar. Olha só que incrível. Não é porque não quer ter família ali cuidando do negócio, não é por isso. É porque quer que tenha uma cultura não familiar. Porque já existe, né, essa impressão de que realmente empresa familiar a gente faz, né, daquele jeito. Assim, não tem tanta, por exemplo, gestão, não tem tanta... É ter né, processos e negócio bem definido, né? processo, Então, isso, não tem um canvas business, não tem um business model, né? A gente não tem ali uma meta e tal. Então, às vezes, eles até falavam isso, eu não sei se vocês lembram, mas assim, nós queremos, né, nós estamos transformando, saindo de uma empresa, de uma cultura familiar para uma empresa que tem essa outra maneira de pensar, de crescer, de fazer gestão. Só rapidinho, eu só Rosa, espero... eu já passo para você bem rapidinho. Vocês sabem que eu adoro esses jargões corporativos, né? Tem um negócio que eu uso aqui bastante quando falo de empresa pequena e familiar, assim, a gente quer profissionalizar um negócio. Não, você quer transformar, cara. Você já faz um negócio profissional, Já por é favor. profissional, né? Já é profissional. Exatamente. Se não fosse profissional, não existia. Por favor. Bom, Alice, eu só espero que ele não se identifique na sua fala, porque você chamou ele de idoso aqui em público, para todos os nossos... A gente vai ter que dar uma editada nesse vídeo. Não, eu vou te ajudar, então, porque o meu também era idoso. Então. Mas é uma empresa que fica em outro estado, assim, acho que não tem problema. Fica lá no sul do país, o no YouTube não chega lá. Agora tá ajudando mais ainda. Caramba, eu vou ficar quieta. Rosa, traga sua Sabe sapiência para a nossa discussão. Não, duas palavras me chamaram a atenção, a questão da cultura, até porque a gente está gravando também a série da cultura, né? E a questão da mentoria. Então, o quanto esses dois aspectos vão influenciar numa empresa familiar, né? O Luciano falou, né? A cultura da família, então, muitas vezes... inclusive, os conflitos familiares se transportam para dentro da empresa, muitas vezes, né? Os nichos da família vão se misturando. E essa cultura pode realmente dificultar, e no caso, a mentoria, ela pode realmente ficar mais difícil, principalmente considerando que a mentoria, ela vai trazer a perspectiva desse repensar. Agora, por outro lado, né? O caminho para chegar na transformação, ele é mais curto, se a gente, numa empresa familiar. Então, isso que o Luciano falou, do aprendizado dele, é o mais interessante nisso, porque quando você segue um determinado modelo que deve ser aplicado, te facilita percorrer esse caminho com menos sobressaltos. Então, na empresa familiar, o tempo e a distância são menores, então, você tem uma margem para erro menor também. Então, numa empresa grande, isso se dilui. Numa corporação, muitas vezes você comete um equívoco aqui, rapidamente você já, num outro projeto, mas numa empresa menor, aquilo corre igual um rastilho, né? Então, acho que esses aspectos são interessantes para estarmos atentos, a importância realmente do segmento da metodologia, a compreensão da cultura em que você vai trabalhar e a importância de desenvolver um processo de mentoria nessa perspectiva de transformação que a gente estava falando, né? Não de profissionalização, mas de transformação. Legal. A minha observação é a seguinte, eu acho que a grande vantagem da empresa familiar é também a sua grande desvantagem, né? Muitas vezes elas ficam muito à mercê do dono, né? Ou dos donos, né? Então, quando o cara compra, isso é ótimo, né? Porque as pessoas tendem... empresa familiar, eu acho que as coisas são sempre muito mais pessoais, né? Então, se o cara compra, o dono da empresa comprou, galera, vamos em frente, vamos fazer, né? Se o cara não compra também, você não vai conseguir nada, né? Se o cara não valoriza, não compra, não tem
não tem um comportamento, eu esqueci o termo, mas tá na minha cabeça e fica sumindo. Mas se ele não tem um comportamento, não, que ele siga uma lógica, né, de raciocínio, de implantação, que ele é coerente, né, se não tem, lembrei a palavra. Né? Então, se ele não tem um raciocínio, uma atuação coerente, as pessoas ficam muito confusas, não sabem o que fazer e nada acontece, né? Agora, se o cara compra, né? Se você tem essa oportunidade de mentorar ele compra, ele entende, ele começa a exigir esse tipo de transformação, aí as coisas funcionam bem, porque, ao meu ver, eu acho que essa é a grande diferença de grandes corporações, né? Em empresas familiares é tudo personalizado, tudo mais pessoalizado, né? Então, assim, a família está querendo, o dono está querendo, as coisas acontecem. O dono não está querendo ou não está dando devida importância, ou não está agindo conforme o discurso, as coisas não acontecem. Mas aí, Guilherme, a gente está falando a diferença entre... eu vejo como empresas grandes e pequenas, porque isso também vai acontecer numa empresa pequena que não é familiar. Ou não, é uma característica mais de empresa familiar mesmo. Na minha experiência, é mais de empresa familiar mesmo. Assim, as empresas familiares que eu passei, o dono é o senhor. Né? Então, assim, ele quer, ele está falando, as coisas acontecem. Ele não quer, ele não está falando, não acontece. Né? Numa empresa pequena, que seja uma corporação, ela tem outras pressões, né? Ela tem um conselho, administrativo pressionando, às vezes ela tem capital aberto pressionando por resultados. Então, o cara tem que fazer porque ele tem que fazer, porque a empresa tem que sobreviver, porque ele tem acionistas, porque ele tem um conselho pressionando para acontecer. Né? Empresas familiares, ele construiu aquilo, né? E eles são orgulhosos de se construíram com razão, né? Então, ele tem que ser muito mente aberta para perceber que agora ele está num estágio que ele tem que seguir outro caminho, né? Que o que levou ele até ali não é o que vai levar ele para um maior crescimento, né? Então, que ele precisa se estruturar e pensar de outra maneira para aquilo funcionar, né? Então, eu acho que é diferente. É diferente da questão da média e da pequena e grande empresa. Né? Acho que tem essa questão da pessoalidade aí que é importante. Dos projetos que eu trabalhei aqui, você estava falando, estava tentando lembrar, quais deles tinham surgido por iniciativa do dono e foi a grande maioria. Os projetos que isso não aconteceu foram os projetos que eu tive dificuldade. Porque veio de uma pessoa, você pega uma empresa, a gente trabalha muito com pequena e média empresa, uma empresa já mais média, onde, sei lá, o gerente de operações é um cara que não é ligado à família, e ele quer começar uma iniciativa dessa, esse é um projeto que eu sei que eu vou ter dificuldade. Porque transformar a cultura é mais difícil. É preciso trabalhar acesso direto ao dono e ao principal influenciador da empresa. Os projetos onde nasce, onde é o dono que vem... E aí, em compensação, tem um outro ponto que eu queria comentar, que eu encaro como um desafio diferente das grandes corporações. As expectativas são muito maiores. Porque os desafios normalmente são muito maiores. O cara fala, cara, eu preciso triplicar a produtividade. Não aumentar 10%, 20%. Preciso aumentar em 3 vezes. Entendeu? São coisas de uma escala muito maior. Até porque a dor do negócio em proporção é maior, né? Então, isso para mim é uma outra grande diferença. E só para, de repente, pode ser um outro tema depois, eu vejo 2 diferenças aqui. Quando você estava falando, Gui, tem um negócio que fez um toim aqui na minha cabeça. Eu trabalhei com um negócio recentemente que é familiar, mas é culturalmente diferente, que é startup. E foi terrível. Foi terrível. Foi muito, muito difícil. Muito difícil. Pela cultura do negócio deles. Você começa a falar de Lean, fala, cara, Lean é um negócio de médio e longo prazo, que você tem coisas que você vai atingir rapidamente? Tem. Mas, cara, transformação, ela vai demorar um tempo, ela vai demorar, cara, 1 ano, né? 8 meses, 10 meses. Eu falo, não.
semana que vem, Giro é rápido. eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, assim, é um outro desafio, entendeu? É um outro contexto. Talvez o approach tinha que ser diferente. A Alice até botou aqui em segredinho pra gente, agile, essas coisas. Talvez sim. Você colocou Mas aí, um de ponto... novo, né, entra a cultura, né? De novo, porque a gente vive essa cultura atualmente também, com um impacto gigantesco. Se a gente pensar nas empresas familiares brasileiras, as grandes empresas familiares na história do Brasil, por exemplo, à medida que elas cresceram, elas se dissolveram, né? A própria estrutura acabou não dando sustentação à estrutura familiar, e aí se pensar na coisa do... Profissionalizar. À medida que... Então, acho que teria que a gente pensar também nisso, né? Assim, a história da indústria brasileira, inclusive hoje, um país que vive um processo até de desindustrialização muito grande, né? Para se pensar esse impacto da cultura realmente, porque isso que você falou me parece, a coisa da startup, que também é parte dessa cultura momentânea, dessa geração momentânea, e que muitas vezes também, assim, é tudo rápido, mas pode também ser fugaz, né? Então, pode não ser duradouro, dependendo da maneira como se desenha esse negócio. Eu ainda acredito que é tão complexo quanto qualquer um dos dois lados. O Gui talvez possa contribuir mais, que ele vem trabalhando bastante com esse mundo. Eu acho que tem essa questão da velocidade. Eu acho que, pelo outro lado, tem a questão de ser muito mais aberto ao teste, né? A rodar ciclos rápidos e ver se deu certo ou se deu errado, aprender e corrigir rumo, do que aí tanto faz uma corporação ou uma empresa familiar são. Pode errar, e tem um né? ponto que... pode errar. E tem um ponto que a Rosa colocou, que é o seguinte, né? Eventualmente vão virar grandes corporações, né? O iFood fica se chamando de startup, mas é uma corporação, é uma empresa gigante, né? Quintondá, né? Então, são grandes empresas que, porque carregam essa origem, esse espírito de startup, se chamam de startup, mas já são corporações, já tem tamanho de corporações, já tem faturamento de grandes corporações, né? Eu queria só fazer uma observação, juntando duas coisas que a Alice e o Luciano trouxeram, né? A Alice trouxe uma questão aí das gerações, né? E o Luciano trouxe a questão da origem do projeto. No início do ano, eu fiz um projeto para uma empresa familiar, que era o quê? O dono construiu uma empresa bem grande, sozinho, né? E ele é o CEO da empresa, a esposa dele é diretora financeira, ele construiu esse grande negócio, né? E hoje os filhos estão entrando no negócio, né? Estão entrando naquela, assim, não tem nenhum cargo muito bem definido ali, né? Tem o cargo, como o pessoal de empresa familiar brinca muito, tem o cargo de filho do dono, né? Mas a filha quer transformar a organização, né? Quer fazer a organização ter processos, quer fazer a organização ter gestão e deixar de ter uma centralização que o pai precisou ter para construir o que ele construiu, né? E aí é interessante, assim, porque ela conseguiu fazer com que o pai fosse envolvido e tivesse ali presente, mas eu percebi assim, ele estava presente em corpo e um pouquinho de espírito, sabe? Ele não estava ali, nossa, quero muito isso, estou comprando, né? Mas ele apoiou o tempo todo, né? Porque ele sabe que vai para ela e para o irmão dela, né? Então, foi um projeto que ficou um pouco disso aí, Luciana. Qual que é a origem? Não foi nem um gestor, nem o dono, foi o filho. Os filhos estão entrando agora e entendem que precisa de um cenário diferente para a empresa crescer, né? Foi interessante. Muito bom, pessoal. Mais um ótimo bate-papo do Lean Hub. Eu vou dar o meu recado do finzinho do vídeo, que é: clique em todos os botões aqui em volta desse vídeo, pode clicar aí compartilhar, pode comentar, pode clicar em curtir, menos o dislike, que eu sei que você gostou. E até o próximo Lean Hub aí. Próximo episódio é um episódio especial, a gente vai falar sobre cultura na Alemanha.
Vocês não percam esse próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Até mais.